Se o Final Fantasy The Spirits Within pecou por não entender muito bem a mídia que estava trabalhando, esse aqui, os fracassos dele são completamente diferentes. Ele é fiel demais às suas origens, mas acho que também ele pula algumas etapas na adaptação e acaba ficando talvez fielmente confuso ao mesmo estilo que os videogames. Esse filme, eu costumo dizer que ele nem é um filme, ele é um jogo cinematográfico pra quem é fã. Porque ele definitivamente não é um filme pra você ver no cinema se você não for fã de Final Fantasy. Ele não é um filme pra galera do cinema, ele é um filme pra galera do videogame. Então é uns passos pra frente e mais uns 3 passos pra trás. Ele evolui muita coisa. Assim, de antemão eu já digo que eu gosto muito desse filme. Mas tem algumas coisas aí, né? Tem. Vamos falar então coisas. dessa coisa, desse negócio que é Final Fantasy Advent Children. E o Advent Children, o Final Fantasy VII Advent Children, ele é um personagem por si só. Nossa, com certeza. Porque na direção dele, a gente tem um cara que... É complicado falar dele hoje em dia. É tão complicado que a gente passou umas 4 horas fazendo isso, né? Foi. E eu ainda nem sei como transformar isso em conteúdo. Você vai. A gente vai. Isso vai virar conteúdo. A gente vai ganhar dinheiro com isso, não se preocupa. Como falar de Final Fantasy VII, em primeiro lugar? Em que estado estava o mundo? Que condições sociopolíticas, socioeconômicas resultaram nesse filme? E musicais também. Musical é muito importante. Não, com certeza. Depois do fracasso que foi o The Spirits Within, ocorreu várias mudanças internas na Square. O Hironobu Sakaguchi saiu, então o que sobrou foi a geração que ele ajudou a criar, que ele treinou, que ele supervisionou, que ele passou a bandeira pra frente. E a partir daí o Final Fantasy não era mais uma única visão supervisionada por ele. A partir daí foram várias equipes, várias pessoas, várias divisões de pessoas que trabalharam com ele, cada um com visões distintas do que deveria ser. Não é coincidência que depois da fusão com a Enix, da Squaresoft com a Enix, que é a produtora do Dragon Quest, começou a ter vários spin-offs de Final Fantasy, várias continuações diretas de Final Fantasy que antes não era uma coisa. Coisa que o Saka odiava, né, cara? Cada versão enumerada de Final Fantasy era uma história completamente à parte. A partir disso, começou a ter o Final Fantasy XI, que foi a investida da Square no MMO. Aí coisas como o Final Fantasy X-2, que era uma continuação direta do Final Fantasy X. E com isso eles começaram a perceber que, na real, e se a gente começar a pegar Final Fantasy e montar franquias a partir disso? Daí que saiu os jogos de Ivalice. E, obviamente, a franquia, a galinha dos ovos de ouro da Square ia ser uma das primeiras investidas. Então, Final Fantasy VII começou a ter um monte de spin-off, e esse foi o primeiro, que foi o longa-metragem Advent Children. Uma curiosidade, esse filme, é difícil manter em mente que isso é um filme. Sim, eu falo que ele é um jogo cinematográfico. Ele não é um filme, cara. Ele não é um filme. Eu não diria nem que ele é um jogo cinematográfico. Ele é um DLC. Ele é um DLC. Um DLC. Que inclusive comprei 3 vezes. Um jogo com aquela história, acho que as pessoas não iam considerar um jogo. Aquela é uma expansão de alguma outra coisa. E esse filme originalmente era pra ser um curta. Era pra ser um curta de 20 minutos, que ia ter só o Cloud, a Tifa e a Marlene, que era sobre um menino que ele atendia um telefone e ele ouviu uma mensagem. E era pra passar pro Cloud, só que ele não conhecia o Cloud. E aí ele ficava passando, e diversas pessoas iam mandando essa mensagem até chegar na Marlene, que passava pra Tifa, que passava pro Cloud, e descobria que quem mandou a mensagem
era Eric. Era pra ser uma coisa de 20 minutos, era pra ser uma coisa super simples, era pra ser um bônus, um fanservice mesmo, né? É uma coisinha fofinha pra se ter. Mas aí, como bem sabemos, nada é simples quando se está tratando do Sr. Tetsuya Nomura. Não tem como. E essa já era a época em que ele estava começando a embolar tudo. Embolar tudo. O fio... Sabe quando o fio do fone de ouvido tá lisinho e depois tu coloca no bolso, pega ele, tá todo embolado? Isso é o Tetsuya Nomura. Isso é o Tetsuya Nomura depois de sentir o gosto do poder. Exato. E quem desembola é o Kitase. Exato. Porque ele tem que estar lá, alguém tem que estar lá pra puxar a coleira dele, porque senão... E no Adventing Children, eu não sei se teve muita puxada de coleira. Eu acho que teve, mas ainda assim, ele era o cara por trás do projeto. Ele era quem dava a palavra final. Sim. Até porque o Nomura considera o Final Fantasy VII um dos bebês dele. Ele, por mais que o nome do Kitase seja o nome que mais aparece, o Nomura participou ativamente do Final Fantasy VII e deu muitas ideias. Ele foi meio que um estagiário no Final Fantasy VII de direção. Ele tava... Ele usou esse desenvolvimento pra aprender pra hora que ele tivesse que dirigir um jogo sozinho. Sim, então... e o Final Fantasy VII é do jeito que é, porque tem muito dedo do Nomura ali. Então, é um cara que entende de Final Fantasy VII, mas ele é um cara muito teimoso. Ele entende de Final Fantasy VII, mas é uma coisa que você tem que você olha, você vê esse filme em geral e fala, pera, mas ele entende de Final Fantasy VII mesmo? Assim, o Final Fantasy VII, pra funcionar na mão do Nomura, ele precisa ter, tal como Sephiroth nesse filme, ele precisa ter os três juntos, entendeu? Se não tiver o Nojima e o Kitase, não vira Final Fantasy VII. É só o Kadaji fazendo doideira. Então, e pior que esse filme tem Nojima e Kitase, mas eu acho que nesse caso o Nomura é o Kadaji dessa dinâmica. Ele tem poder desproporcionalmente. Ele tem um poder maior. A palavra final é do Nomura. Até porque o Kitase, eu acho que ele estava até envolvido com outras coisas dentro da Square Enix na época, né? Ao contrário do remake, que o remake começou com o Kitase. O remake o do Final Fantasy VII, o jogo, ele veio do Kitase, a ideia do Kitase foi uma vontade do Kitase. Só que o filme foi uma vontade da Square Enix e um capricho do Nomura. Foi uma carta branca pro Nomura experimentar as merdas que ele faz. Ele tava muito em alta por causa do Kingdom Hearts, né? Ele podia fazer isso. Ok, começou sendo um curta, aí acabou desenvolvendo pra uma coisa muito maior, virou todo um longa. Então, o que é exatamente Final Fantasy Advent Children? Final Fantasy Advent Children é a continuação do Final Fantasy VII. O que por si só já tem um questionamento aí, porque o final do Final Fantasy VII era uma coisa que ficou bem vaga. Você não sabe se o mundo acabou ou não. E nesse filme ele já começa falando, tá tudo bem, não se preocupa. Tá tudo bem naquelas, né? Então, tá mais ou menos tudo bem. Porque assim, se passa 2 anos depois do final do Final Fantasy VII e o mundo tá tentando se recuperar depois da queda do meteoro que quase destruiu toda a civilização. Nisso surgiu uma doença, uma doença que assola toda a humanidade. Olha só, relevante para os dias de hoje. Paralelo aí. Exato, não, tá completamente intencional isso aqui. Nomura à frente do seu tempo. Não, totalmente. E tudo que é criança tá pegando essa doença e é extremamente letal. Quem pega morre quase na hora. Morre com certeza. E o Cloud também pegou isso. E... Por que não, né? E aí ele fica... Essa doença ele se isola, ele perde o contato com todo mundo... E ele ganha vida fazendo entregas de moto, porque se tem uma coisa que ele sabe fazer é andar de moto. Só que nessa brincadeira,
aparecem 3 pessoas muito parecidas com o Sephiroth que começam a ameaçar o mundo e começam a ir atrás dessas crianças infectadas, porque eles querem trazer de volta o Sephiroth, para que eles querem continuar o legado dele. E nisso tem a história do Cloud, ele recuperando a confiança, dele lidando com os problemas que antes ele estava fugindo, e tem uma participação bem grande da Tifa, da Marlene, e tem um personagem novo que é o Denzel, que é um jovem que a Tifa e a Marlene elas acolheram. Na verdade tem uma coisa nova desse filme, que é uma unidade familiar nova que tem, que é a Tifa meio que mãe da Marlene e do Denzel, e o Cloud como um pai ausente. E é esquisito, porque o filme joga Barrett, isso. Porque o Barrett não é pai da Marlene, ele não é mais pai, ele virou o tio. Então, assim, dá pra ver que eles têm uma relação, mas ele é o cara que tá sempre trabalhando, que é uma realidade japonesa, que não... O Cloud, sei lá, ele é uma figura paterna também, até porque a Marlene não é bem filha do Barrett, mas então, é uma família complexa. É uma família bem complexa. E aí já tá um problema desse filme, porque ele joga o público numa situação nova, que pra quem já conhece a história, ainda é muita coisa nova ao mesmo tempo. Tipo, ele não se explica e tipo, ele vai adicionando um monte de mistério sem ter explicado os outros, e demora uns 40 minutos até ele começar a explicar coisas que você tá se perguntando desde o começo do filme. Tipo, exatamente o que é a Geostigma, por que o Cloud tá assim, o que tá acontecendo no mundo. Por que tem 3 Sephiroth? Eles ficam muito tempo numa situação nova, mas tipo, e chega a distrair, porque todo mundo fica falando como se fosse óbvio, mas cria uma dissonância com o público, porque tem muita coisa faltando. Isso pra quem já entende o jogo. Pra quem não é entendido do jogo, eu imagino que deve ser entrar num mundo completamente insano, sem regras, sem leis, onde nada faz sentido. Não, nenhum. Por que tem um cara de cadeira de rodas com pano na face? Por quê? De onde surgiu esse cara? E por que ele tá falando com o protagonista? Tem coisas que fazem tanto sentido quanto em contexto. Na questão de ser um spin-off de um dos jogos mais famosos do mundo, ele tem uma coisa que a maioria dos personagens tá irreconhecível e de um jeito não muito bom. Porque o jeito que o Cloud começa nesse filme não tem nada a ver com como ele acaba no jogo. Não faz sentido nenhum. É o que mais me incomoda nesse filme. É porque ele se resolve no final do jogo. Ele ainda tem os problemas dele, ele ainda, afinal, o trauma que ele tem não é uma coisa que vai sumir derrotando um cara cabeludo da espada gigante, mas ele se resolve, ele não é a porta, o robô e o cara traumatizado que ele é no início do jogo. Ele tem desenvolvimento de personagem. E quando você vê ele no filme, parece que todo esse desenvolvimento foi jogado no lixo. Ele não existe. O cara, ele se torna uma versão pior do que era no início do jogo. E tipo, não é nem tipo dele tá morrendo, porque tipo, quando você tá morrendo, seu estado emocional vai ser outro, só que ele não parece uma pessoa que melhorou e depois piorou. Ele parece que ele nunca passou por um processo de melhorar. Não, ele parece que nada aconteceu, simplesmente. Tipo, porque ele nunca foi assim. Ele nunca teve esse nível de ser fechado, de ser ausente no jogo. Tipo, eu não acho inaceitável ele ter essa atitude, mas o filme não mostra essa transição. Tipo, dando um exemplo um tanto polêmico, O Último Jedi. O Luke, ele começa completamente diferente de como a última vez que ele mostra, mas a gente vê exatamente um momento no tempo, um evento que deixou ele assim. Nesse, tipo, ok, ele tá doente. Ok, mas mas então me mostra como essa doença mudou ele.
Não me joga no meio de uma situação e fala, ele tá assim agora e espera que eu só aceite. Assim, eu não me importaria em ver essa transformação no Cloud, mas parece que a gente tá entrando na história pela metade. Assim, eu sou muito resistente a esse tipo de conteúdo pra consertar certas coisas. Por mais que... Eu vou usar o exemplo do Final Fantasy XV, que ele literalmente vira um outro jogo. Se você jogar ele depois das DLCs, ele se torna de fato um jogo bom. Só que a que custo, sabe? Depois de 1 milhão de conteúdo adicional... E nem conteúdo adicional o Advent Children teve explicando esse tipo de mudança. E mesmo na versão completa, que foi a versão que veio no Blu-ray, que é a versão de diretor, né? É como se fosse uma versão de diretor, não tem essa transição, não existe. Você tem um conjunto de cenas maneiras de ação que são boas, mas ainda tem lacunas no filme. Sim, e não dá pra nem dizer que é de todo ruim, porque essa atitude do Cloud rende uma história decente no filme em si. Sim. A relação dele com a Tifa, com o Denzel, de que ele tem que encarar as coisas ao invés de fugir. Das culpas que ele sente por ter deixado a Aerith morrer. É isso, tipo, não tem uma continuidade. É uma coisa que simplesmente agora eles querem contar essa história. Vamos contar essa história, fazer o personagem melhor servir essa história e não se preocupar em ligar com a história de onde ele veio. Não, e tem algumas coisas, tem alguns comportamentos dele. O que me deixa mais triste é o que ele faz com a espada, cara. Eu acho que aquilo vai muito na contramão, independente se ele tá doente ou não. Jamais ele faria o que ele fez com a Buster Sword por vir do Zack, sabe? É uma coisa que não dá pra entender. É só um comportamento edgy da época e eu quero ser assim. Eu vi a entrevista desse filme e eles falando, e tipo, os caras literalmente falando, então, a gente sabe que o Cloud não é exatamente assim, mas a gente escreveu ele desse jeito porque esse filme é feito pros fãs. E os fãs tinham criado uma ideia do Cloud com essa atitude dele ser fechado, dele ser introvertido, de ser edgy. E a gente quis corresponder com as expectativas dele. E aí, meu Deus, né? Tem uma coisa chamada integridade artística. Os caras, eles sabotaram a história porque acharam que os fãs iam gostar mais assim. Porque vende. Não, o quanto que de legal. Camisa, de caderno com o Cloud olhando pro nada com uma cara feia. Nossa, Cara, o meu wallpaper de 2006, isso aí. Foi isso daí, completamente isso daí. O celular do Cloud preto da Sony Ericsson que vendeu pra caramba. Puta também. merda. Nossa, o merchan nesse filme é uma coisa incrível. É uma coisa incrível meu Deus. É com muita felicidade que eu digo que eles não mantiveram isso no remake e o Cloud ele não é Ed. Uma das coisas que o remake foi elogiado foi ter quebrado esse ciclo de fazer o Cloud ser assim, porque em tudo que veio depois, essa era a atitude do Cloud. Desde Kingdom Hearts até Dissidia. Caramba, Dissidia, o próprio Dirge of Cerberus, que se passa depois essa questão tá resolvida. O Cloud ainda é meio... sei lá, ele tem poucos diálogos no jogo, mas... Ainda assim, a linguagem corporal assim, dele, o jeito que ele se expressa. Ele se expressa de um jeito Ed, ele é Ed. E o remake quebra esse tipo de coisa. E ainda bem que faz isso, porque o personagem ele não é assim, ele não é triste, ele é traumatizado. É diferente. Sabe uma coisa? Sabe quando um personagem de desenho, pensa em algum personagem de desenho tipo do Cartoon Network, o jeito que ele se comporta no desenho em si versus o jeito que ele se comporta em comerciais, em merchan, que é a versão mais estereotipada desse mesmo personagem. E é isso que fazem com o Cloud. O Cloud do jogo em si, da obra, é uma coisa completamente diferente de como a Square vende o Cloud.
E esse jogo foi uma das primeiras coisas que reforçaram essa imagem. É a mesma coisa que aconteceu com a DC no cinema nessa era do Zack Snyder. Exato. Criou-se um mito de que a DC é sombria. A DC é para adulto, a DC é super madura. Não, a DC não é super madura. Os heróis da DC são coloridos e eles são mais galhofados que os heróis da Marvel, inclusive. E se vendeu, o Zack Snyder vendeu essa visão do Superman triste, do Batman louco. O Superman triste ele não existe. Não existe o Superman triste, ele não é assim. Ele não é assim. E vendeu isso por quê? Porque se criou um mito de que a DC era sombria e que isso vende, e isso pegou uma galera. E foi a mesma coisa que aconteceu com o Cloud. O Cloud, ele tinha que ser triste, ele tinha que ser Ed. Eu sou como o Cloud. As pessoas, elas se identificam com esse cara triste que tá olhando pro horizonte. E naquela época você tinha um movimento Ed que tava... Tudo era triste, todo mundo usava couro e preto, e até os X-Men eram assim. Uma coisa de final dos anos 2000, impulsionada em grande parte por Matrix, essas coisas, de querer realismo. De ter tipo, o máximo que você pode ser estilizado é roupa de gótico. O resto aí já é... E o próprio Kingdom Hearts sofreu com isso, que você pega o design do Sora no primeiro, a roupa dele é colorida, ele tem cara de personagem da Disney. Uhum. E no Kingdom Hearts 2 ele tá com aquela roupa preta. Eu gosto do design, daquele design, mas ele tem muito mais cara de Final Fantasy, de Adventure Children do que de Kingdom Hearts. Sim, vamos combinar que essa fase artística do Nomura é uma das mais pobres, sinceramente. Não, é muito pobre, porque ele é um cara riquíssimo em bagagem e criatividade. É perceptível, você vê que os personagens do Final Fantasy VII é uma diversidade de conteúdo visual, todos muito diferentes uns dos outros. Cada um tem uma silhueta diferente, cada um tem... Todos têm personalidade. Aqui todo mundo usa preto. Usa preto ou tipo preto. Camisa branca e jeans. A Tifa tá de preto, cara. A Tifa acho que é a que melhor se adapta nisso. É assim, porque a Tifa ela não sofre uma mudança drástica de personalidade. Ela ainda é a Tifa que você conhece, mas até o Barrett, ele tava parecendo não sei, ele poderia entrar na Unity e cantar com o 50 Cent e o Snoop Dogg facilmente, cara. Então, não, esse filme, tipo, tirou muito as partes mais fantasiosas do Final Fantasy VII, e aí ficou parecendo, tipo, ficou meio castrado visualmente. Ficou uma coisa muito industrial, ficou Quem é Ed e pode ser Ed aqui nesse rolê é o Vincent, e ele continua Ed, mas o Cloud consegue ser pior do que o Vincent. Você não consegue pensar que esse Cloud, ele se vestiria de mulher pra se infiltrar num covil da máfia. Não é esse Cloud, sabe? E o que salva, o que tem essa personalidade do jogo, ficou no Rude e no Reno, que são coadjuvantes de luxo no filme. Que basicamente são a equipe Rocket. E esquecendo convenientemente que os dois são responsáveis por efetivamente um genocídio. Sim. Não, uma hora tá matando, tá jogando pessoas em cima de pessoas pra matar gente, outra hora tá tendo... fazendo gracinha quando vê um summon no meio da cidade. Então, falando na estética, acho que já tá na hora de falar dos vilões, né? Kadaj e Azul e Loz, que, tipo... Eles são o auge, são a definição máxima de vilão de filler de anime. Sim. Eles têm tudo pra ser, tipo, filme número 12 de Naruto. Sei lá, Exodia Necros do Yu-Gi-Oh!, tá ligado? É isso. Com certeza. Garlic Jr. do Dragon Ball. Nossa. O Tulesi do Dragon Ball, da árvore. Putz, da fruta, né, cara? Ele não é com o Zeidin gigante lá também. Nossa, não, então, eles são a nata da nata. Cavaleiros de Aço. Não, Cavaleiro de Aço é mais criativo que eles. Eles viram... As armaduras vira aviãozinho. É mais divertido. Cada um que representa
personalidade diferente, uma faceta diferente do Sephiroth. Mas, basicamente, todos são completamente genéricos, todos são unidimensionais e só isso, eles têm... o máximo que pode dizer é que eles têm umas lutas legais. Então, assim, eu gosto do conceito deles, dessa parada de representar essas facetas do Sephiroth, eu gosto muito. E em alguns momentos do filme, eles cumprem essa função de... Eles têm momentos divertidos. O Lost tem momentos... Tem um momento que é com a Tifa, inclusive. Não, meu Deus, aquela cena é muito boa. É incrível, é realmente muito bom, assim. Ele tem coisas legais. Tipo, o conceito deles é legal, eu gosto. Mas visualmente eles são muito pobres, porque você olha pro Kadaji, o Kadaji é muito parecido com o Yazoo, e o Loz, ele parece... Cara, o Loz, se fosse ter uma versão live action dele, ele é a cara do Dean Winchester, ele é a mesma coisa. É esquisito até uma semelhança. Então, tipo, você achava um Lost em toda a série estadunidense da época, tinha um Lost. Então, é muito pobre e eles usando aquelas roupinhas de couro deles. Sim. Mas é que assim, uma coisa que é... Sim, mas assim, por mais que visualmente eles sejam pobres e eles... tem os problemas deles, eu gosto deles. Eles no geral, eu tenho boas lembranças, eu não tenho más lembranças. É que assim, eles me são divertiram. Eles são um precursor, sabe do quê? Da organização do Kingdom Hearts. Porque no fim eles são... demais. Eles são o remanescentes de uma pessoa que querem tudo se transformar na mesma pessoa. Sim. Tipo, você compara eles com o Jovem Xehanort, os Xemnas e o Ansem, é isso, é a mesma dinâmica. E se você olhar pra cara deles, até meio parecido. Só que o Young Xehanort, o Xehanort e o Ansem tem bem mais personalidade. Sim, porque eles não foram criados pra ser versões inferiores. Eles viraram depois. Então eles tiveram personalidade própria antes de revelar que eles são só outras versões de um super cara. Os caras do Final Fantasy não tiveram essa sorte. Eles são só genéricos. Até porque é um filme e eles... Se talvez fosse um jogo, eles poderiam ter um pouco mais de tempo de desenvolvimento e se tornarem mais interessantes. Mas como era um filme... mais uma vez, o problema de você estar levando um jogo para uma outra mídia, você tá fazendo isso com os caras que são do videogame, que eles trabalham com videogame, e eles nasceram ali, e levar isso pro cinema é muito complicado. E por mais que o Nomura seja um cara bom para dirigir cena, ele é muito bom pra fazer isso. Ele tem uma visão visual muito boa, uma visão estética Não, demais. Tipo, as cenas de ação e de luta do filme são excelentes. Sim, tanto que durante um bom tempo os jogos que a Square fazem usavam isso como referência pra desenvolver as lutas. O Dissidia é uma tentativa de fazer jogável as lutas do Advent Children. E, inclusive, a abertura do Dissidia é uma ideia do Nomura, sabe? Excelente, maravilhoso. Mas é difícil você levar você colocar isso em 2 horas de filme, 2 horas e pouquinho, o que era o jogo, o que era o Final Fantasy VII. É muito difícil, e os caras mesmo assim fizeram, ele tem os seus acertos. E eu acho que isso é um problema até porque o tema desse filme é encarar seus próprios erros, encarar as suas ansiedades e tanto que os clones do Sephiroth, os remanescentes do Sephiroth, eles são a personificação dos erros, das ansiedades do passado dele. Mas eu acho que justamente se fosse um curta, eu acho que eles teriam se forçado a fazer uma coisa muito mais direta ao ponto do que esse filme. Porque esse filme acaba sendo inchado, porque tem muitas coisas ao mesmo tempo que quer desenvolver e acaba perdendo o fio da meada. E de repente, se fosse 2 filmes, poderia ter dado mais certo, porque ia ter mais tempo de tela e de desenvolvimento, mas eles não tinham dinheiro pra isso. Não tinha como.
Não, é tipo, era pra ser uma coisa. E aí eles falaram, então se for pra ser uma coisa, que seja a maior coisa. E de história é complicado, porque acho que o melhor ponto desse filme é ele lidando com ter sido culpado pela morte da Aerith. Que é uma coisa esquisita, porque não tem muito isso no Final Fantasy VII depois que ela morre. Depois que ela morre, o foco vai muito mais pro desenvolvimento da própria psique do Cloud. E aí acaba deixando de lado a questão emocional dela. Não depois... tem um arco, né? Um arco que pelo menos ele leve isso, ou que carregue isso. Eu acho que assim, tipo, só a imagem, só a cena dela morrendo já é bastante coisa. Os caras acharam que, tipo, não dá... Ou você encaixa mais sofrimento por causa da morte dela, ou você... prossegue a história. Acho que eles decidiram prosseguir a história, que é focar no Cloud e a Tifa. Mas, então, eu gosto disso, dele ter essas alucinações, essas conversas com a Aerith em vários momentos do jogo, que dá pra entender, porque essa era a essência do que era pra ser o curta original. E aí, tipo, eles tiveram o cuidado de sempre manter isso, de isso tá sempre em foco. Tem uma fala que eu gosto muito, que a Tifa fala, que é... E que eu acho que é a essência do filme. E aí no fim, que ele tá batizando lá as crianças, curando todo mundo, que a Aerith fala, viu, tá tudo bem, e aí o filme acaba. Eu acho que esse é o ponto narrativo mais forte, que mais se sustenta no filme. Ele consegue se finalizar muito bem, ele consegue se resolver muito bem. Ele tem um clímax bom. Apesar de... Eu fico muito triste porque tem alguns personagens que mal aparecem no filme. Tem personagens nesse filme que são só funções narrativas, que é tipo o Denzel. O Denzel não é nada, infelizmente. Tanto que eles perceberam isso, porque aí depois eles fizeram uma pequena animação na versão complete, que dá a história dele. E tem pessoas que são função narrativa. Eu diria até que nisso se inclui os próprios vilões. E tem gente que é só fanservice. Só fanservice, que é... O Vincent completamente. Tanto que o Vincent, os personagens secundários do jogo, que tem mais tempo, que aparecem mais vezes, é a Tifa por motivos óbvios. E o Vincent, porque o Vincent se tornou completamente popular. Ele estourou. E porque o jogo dele ia sair pouco tempo depois. Então, assim, comercial demais, sabe? Aí na batalha semifinal lá, que é o Bahamut, e aí a cena mais hype que todo mundo começa a aparecer. Não, a cena é boa. É maravilhosa. Mas aí vira tipo... uma luta de pare mesmo, né? Sim, completamente. E tipo, combustível para milhões de AMVs. Sim, inclusive eu fiz um. Sim, não, aquele do Rapa, que se vendia em DVDs em camelô. O Linkin Park. Nossa, com certeza. E tem muito disso nesse filme. Coisa que existe para fanservice. Mas vamos dar aos filmes o mérito que ele tem. Porque as lutas desse filme são, em geral, todas boas. Não, é tudo boa. Tudo boa. Acho que não tem uma que eu não goste. Tem uma coisa esquisita nesse filme, que eles decidem dar uma espada modular pro Cloud. São 6 espadas que se fundem e fica uma espadona gigante. Que é legal porque ele começa usando individualmente cada uma. E aí cada luta ele usa uma diferente. Chega uma que ele usa 2. Ainda a batalha final ele usa todas as 3 juntas. E aí você descobre que o limite dele é ele usando todas ao mesmo tempo. Não precisava fazer isso. Não tem razão pra fazer isso. Mas os caras foram lá e fez. Porque como roteirista, o Nomura é um ótimo designer. Excessos, né? O Nomura e seus excessos, o Nomura e seus cintos, o Nomura e seus personagens misteriosos, o Nomura e o coro. O Nomura tem excessos. O Nomura é um cara que nasceu da parte visual, então ele valoriza muito isso, só que ele tem que saber dosar quando ele tá fazendo uma história, porque ela precisa de uma função, e me incomoda muito o fato dele chutar uma espada icônica pra colocar isso daí, porque tudo isso poderia ter sido feito com a espada icônica.
teria sido muito Sim, mais legal. Mas eu acho que nessa questão de dosagem, eu acho que a luta mais equilibrada nesse quesito de, tipo, ser esteticamente agradável e não ser exagerada é a da Tifa com o Yasuo. Ela é muito boa. Aqui, tem todo o elemento perfeito, tipo, é num ambiente confinado, então eles usam todos os... É dentro da igreja, então eles usam todos os... todo o terreno durante a luta. São todos personagens que, tipo, super rápido, que tem umas coreografia muito boa de luta. Tem um monte de flores, então fica voando pétalas louca lá e fica super da hora. E acontece isso tocando o tema de batalha do Final Fantasy VII. E, tipo, é a dose perfeita de, tipo, ser funcional e ser serviço para os fãs. O fanservice inteligente. O fanservice do homem pensante. E a luta acaba também começa a tocar o tema de vitória, que é o ringtone. Cara, quando eu vi aquilo, eu me emocionei, aos 12 anos de idade. A luta mais especial desse filme pra mim é uma perseguição de moto no final, que tipo, os três sendo perseguidos pelo Cloud, os três lutando na moto, e tem vários momentos que, tipo, tem uns três lutando no ar e as motos estão andando sozinha. Tipo... E isso é de 2006. De 2005 pra 2006. Isso era Velozes e Furiosos muito antes de Velozes e Furiosos chutar o balde como chutou. Sim. Tipo, os Velozes e Furiosos estavam fazendo drift lá, de vez em quando, fazendo umas coisas mais complexas. Lá esses caras estavam lutando de espada no ar com as motos andando sozinhas. Maravilhoso, maravilhoso. Isso serviu aí Isso aí serviu de inspiração, eu tenho certeza absoluta. Eu estou afirmando, eu não sei se mas eu estou afirmando, pra aquele Yu-Gi-Oh! Das motinhas. Os caras duelavam em cima da moto. Essas lutas são muito boas, mas o outro problema dessas lutas é que o ritmo desse filme é muito esquisito. Ele é muito desigual. Porque tem horas que é enrolação. E tipo, aí tem uma luta de 2 minutos, aí é mais tipo diálogo expositivo. E aí 5 lutas seguidas. Você esqueceu de incluir o Cloud olhando pro nada nesse meio muitas vezes também. Ah, sim. Tipo, tem o fundo branco do Naruto dele contemplando a vida. Só faltou o balancinho. Exato. Tudo isso aí pra no fim chegar no Sephiroth, que é uma desculpinha meio besta. Esse filme se força pra chegar no que ele quer fazer. O plano do Sephiroth é completamente bobo. Ele criou a Geostigma pra controlar as pessoas, pra ele virar o rei do mundo, pra ele poder usar o planeta como nave pra ir desbravando a galáxia. Acho que chegou num ponto também, tipo, muitas pessoas falam do estereótipo do Cloud, mas também esquecem do estereótipo do Sephiroth, porque fora do jogo original ele vira meio que a encarnação do mal. Que ele é mal porque é mal e portanto é mal e vai fazer maldades. O que é... Então... me incomoda também. E é isso que são basicamente os remanescentes do Sephiroth. São tipo, ele diluído pra só as partes mais superficiais dele. Mas então, e nesse filme tem que é fanservice, né? Tem uma versão nova do One Winged Angel. Eu não sei se eu gosto tanto, mas também, novamente, não importa se eu gosto, porque os AMVs já estão aí. Eu gosto muito da versão do Adventing Children. Eu gostava até mais do que a versão original. Eu gosto muito da batalha final. Cara, eu tenho na minha cabeça aqui justamente a frase que o Sephiroth fala na hora que ele aparece. Ele olha pro Cloud e fala: Sashiburi Dana Kroto. Isso fica na minha cabeça. E começa. Na hora eu falei: vixe, o homem chegou. E é uma coisa, porque esse filme, da mesma forma que o Spirit Within, ele não tinha nada igual aquilo no mercado. Não tinha. Tipo, a coisa que mais se aproximava era tipo Os Incríveis. E assim, era melhor, também. mas não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Sim, de fato. E eu acho que, tipo,
Esse filme tem muitos problemas. E esse é um filme que, tipo, muita gente ama e muita gente odeia. Porque esse filme não tem espaço pra meio termo. Esse filme não tem sutilezas. Não. Você gosta muito ou você odeia muito. E mesmo com esses problemas, eu gosto tipo, pra caralho desse filme. Mas eu acho que também tem um pouco de memória afetiva, claro. Eu vi quando eu era um moleque, mas tem coisa nesse filme que, pô, eu gosto muito mesmo, assim. E eu odeio algumas outras na mesma proporção. A gente poderia, por exemplo, ter falado do Spirit Within sem o contexto da Square anterior e ainda daria pra ter uma boa discussão. Seria menos coisa, mas ainda seria completa. Esse filme não dá pra você tirar o contexto do sucesso do Final Fantasy VII. Porque esse filme é uma consequência da Square tentar entender o que fez o Final Fantasy VII ser tão popular quanto foi. E uma das coisas que faz, infelizmente, o 7 ser popular como foi é o contexto histórico. É o momento que tava a tecnologia naquela época, era as referências culturais que estavam em voga naquela época, era o tipo de história, o tipo de filmes que estavam sendo feitos, as inspirações que se tirava. E fora daquilo, o Final Fantasy VII, assim, pode ser dos anos 90, mas ele é muito atemporal ainda. O Advent Children, ele é muito um produto de 2005. Não, ele é... Não, ele não passa. O Advent Children, ele funciona até 2010. Exato. Passou de 2010, já não rola, cara. Ele só funciona se você for fã de Final Fantasy. E vai ter uma galera que vai jogar o remake, vai ficar, caralho, vai pirar no jogo e vai ver o filme naturalmente depois, né, que sair as próximas partes, porque se vê vai tomar um puta de spoiler. Uhum. Mas depois vai procurar pelo filme e eles vão ficar, que porra que é essa? Que merda, porque o texto do jogo, por mais, o jogo ele é atemporal, mas o texto dele, ele é um texto que vai muito em contramão e eles melhoram algumas coisas que contradizem completamente o Advent Children. E isso não é ruim necessariamente, isso é bom. Isso é bom porque tem o texto do Advent Children é ruim. É uma mostra que, tipo, a Square está em dificuldade de entender como lidar com os seus sucessos. Uhum. E aí você cria coisas como isso, que é essa coisa meio desigual, doida, que entende mais ou menos a essência do Final Fantasy VII, mas não exatamente. O negócio do Nomura ter sido estagiário, ter tido uma grande influência criativa no set, não era conhecimento muito público na época. Não. Ainda hoje não é. Tipo, muitas pessoas naquela época achavam que o cara não entendia o Final Fantasy, o 7. E não dá muito pra culpar, porque tem umas coisas lá que vão à contramão. E é isso, o Advent Children é o que acontece quando você tenta criar um spin-off, você tenta continuar uma coisa sem ter 100% de certeza de se você ainda entende o que significa essa obra que você tá continuando ou adaptando. E só um adendo. Mesmo que o Cloud não fosse triste, se ele fosse o Cloud do jogo, esse filme ia vender o que vendeu ou até mais. Porque Final Fantasy VII é popular. Sim, e esse filme acabou levando a um monte de outros de outros spin-offs que cada vez mais tentavam falar, a gente tá levando isso pra outra direção, e cada vez mais desvirtuava ou não, e é uma das razões pelo qual o remake foi necessário pra, tipo, afirmar o que é Final Fantasy VII pra uma geração que possa ter crescido com uma influência maior do que deveria desses spin-offs. Assim, eu gosto de Crisis Core, mas eu não tenho argumentos pra defender ele aqui agora, então... Olha, eu não vou falar porque eu tenho muitos argumentos para atacá-lo. Não, sim, eu tenho certeza, mas eu não tenho argumentos para defender, então não vamos tocar nesse assunto. E eu acho que é isso. O Final Fantasy VII, no fim, o impacto maior que ele teve foi que, no fim, ele causou eventos que necessitaram conserto. Isso pode ser um paralelo até pro jogo.